Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TapagoCast. Tá eu aqui, o Carlos, para mais um episódio. Hoje é um episódio muito importante. Já já a gente coloca aqui a convidada para vocês, mas gostaria de convidar primeiramente para que você pegue sua cadeira, sente-se à mesa, porque o seu lugar tá pago. Né, Carlos? Isso mesmo. E hoje a gente vai ser um episódio muito especial e eu tenho até que fazer uma nova apresentação, porque a nossa convidada é uma companheira, é minha esposa, Késia, e companheira já de 29 anos, mas não é só porque é minha companheira, né? Realmente todo o assunto que a gente vai estar falando aqui hoje tem muito a ver com esse companheirismo que extrapolou, Felipe, não só a questão do casamento, da fé, do relacionamento, da criação de filhos, mas para quem não sabe ainda, eu sou policial penal, trabalho na Papuda já há 16 anos e eu lido com todo um lado, né, da sociedade. E a minha esposa é professora, educadora, psicóloga, que também trabalha aqui com outro lado que a gente vai estar apresentando. Uhum. E nós temos aí essa parceria, tanto no casamento, na criação dos filhos, no ministério, no chamado de Deus. Então hoje a noite promete, vai ser um tempo muito especial. Seja bem-vinda, Késia. Temos Obrigada. aqui a psicóloga, escritora, mãe do Dan, do Ian, da Jade, esposa do Carlos, irmã em Cristo. E, Késia, iniciando aqui, eu gostaria que você se apresentasse, né, inicialmente, falasse um pouco aí da sua história, como que você chegou até aqui, e já já a gente entra no tema, né, principal aqui do podcast, que a gente vai falar um pouco sobre esse mês, que é um mês muito importante, né, para a conscientização sobre a questão do abuso infantil. Mas antes disso, conta pra gente aí, Kézia, um pouco do seu histórico, da sua jornada profissional. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa temática de hoje, né, é uma temática muito importante para mim. Faz parte da minha carreira, da minha história, faz muito sentido, né, com o que eu trabalho. Trabalho com crianças há mais de 30 anos. Uhum. Iniciei a minha carreira no magistério bem cedo, né? Comecei bem novinha. E vejo que Deus me encaminhou mesmo para esse ministério assim com crianças, né? Por essa atuação com a educação de crianças, depois com a vida emocional, e também com a prevenção, né? Que a gente trabalha bastante pensando em possibilidades de prevenção, pensando que é melhor investir na prevenção do que depois na reparação, né? É possível reparar, mas é tão melhor investir na prevenção, né? Sim, e vendo a sua biografia, eu vejo que tem que ter muito amor e dedicação, né? Que você é professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 97. Nos últimos 14 anos você faz parte do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, em Sobradinho. E atualmente você trabalha na sala de apoio à aprendizagem no atendimento de estudantes com transtornos funcionais, né? Entre Uhum. TDAH, TDA, dislexia, enfim. E pegando tudo isso, você ainda é psicóloga, você atende adultos, né, num consultório online, e a sua formação base é a psicanálise e experiência somática. Isso. Então é uma vida, né, dedicada a esse processo. E chega nesse mês, o Maio Laranja. É um mês que está sendo amplamente divulgado aí por ações, né, do governo federal, a questão que é um problema sério na sociedade de hoje. E vinculando com esse tema, o silêncio ele pode ser o maior aliado, talvez, de quem pratica abusos, ou por que que isso acontece, né? Como que as famílias podem, talvez, quebrar isso, seja entendendo melhor ou se conscientizando de que aquilo realmente está acontecendo, ou se isso também existe, né? Porque as pessoas muitas vezes sequer sabem, né, dessa questão de abuso ainda nos dias de hoje. Uhum. A questão do silêncio tem muito a ver com a intimidade, né? Porque é um crime na intimidade. É um tipo de violência que acontece na intimidade, na sexualidade. E a nossa sociedade, ela tem alguns tabus. Um deles é tratar
Conversar sobre sexualidade é um tema tabu. Conversar, então, sobre crimes na sexualidade, na intimidade, é ainda mais tabu, né? Então, a gente acaba, o que é tabu, o que a gente tem medo, o que a gente tem receio, a gente acaba silenciando. E nesse silêncio, a gente deixa de informar, a gente deixa de prevenir, deixa de cuidar. E às vezes até pensa que essa é uma boa estratégia, mas não é, né? Não é uma estratégia que protege. É uma estratégia que deixa as nossas crianças expostas, porque quanto mais a gente informa, mais segurança a gente dá, né? A informação, ela também protege. Só que as famílias têm receio de tratar disso, até porque às vezes não se sentem preparadas para entrar nessa temática, né? É uma Uhum. temática delicada mesmo. E é uma temática que gera um certo desconforto também. E ainda mais para famílias que já tiveram experiências de abuso, porque o abuso sexual, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Ele acontece numa proporção muito maior do que a gente imagina, do que é noticiado, do que é denunciado também, porque os casos que são notificados, que são denunciados, eles é uma proporção pequena em relação à quantidade do que acontece de fato, né? Mas aí, falando aí, você falou sobre informação e sobre os casos noticiados. Que eu fico lembrando aqui é o seguinte, que parece que antes não tinha tanta notícia no jornal, não tinha tantas ações da Polícia Federal, não tinha tanto destaque. E hoje em dia parece que há mais informações, há campanha, né, que nós falamos aqui do Maio Laranja, há notícias no jornal, a gente vê de vez em quando no jornal ações da Polícia Federal. Então, assim, uma pergunta que muitos podem fazer é, piorou a situação ou hoje estão sendo mais notificados? Como é que você vê na nossa, como sociedade isso? Eu acho que as duas coisas estão acontecendo. Tanto que está sendo mais divulgado, nós hoje temos mais recursos, mais tecnologia para divulgar, e piorou também, porque, por exemplo, nós temos agora, com o advento da internet, crimes que acontecem no formato digital, né? No virtual. As crianças estão tendo acesso a muitas telas, sem supervisão, e elas ficam mais expostas, a abusadores no ambiente virtual. Porque antes, os abusadores, eles atuavam apenas no presencial, né? Então, eram mesmo pessoas próximas da família ou da família, pessoas que fazem parte ali do contexto da criança. E agora, com o acesso às telas, à internet, às redes sociais, as crianças também estão expostas nesse contexto virtual. Então, outros crimes surgiram, outras modalidades de abuso surgiram, né, nos últimos anos e estão crescendo assim numa proporção muito rápida. Uhum. E esse abuso dentro da família, assim, falando da perspectiva de uma pessoa leiga, que não está inserida ali 100%, né, dentro do assunto. Antes a gente ouvia falar mais sobre familiar, né? Hoje a gente já vê nos noticiários que tem abusadores em todas as áreas, né? Sou pai da Júlia e do Marcos, tem ali 9 e 6 anos. Você é mãe de adolescentes. Como que a gente pode proteger, blindar ou até mesmo ensinar os nossos filhos a se protegerem de possíveis pessoas com esses perfis, seja na família ou seja, enfim, no meio virtual? Acho que o seu livro, né, Que Jogo é Este, ele fala bastante sobre isso, né? Sim. Ainda, Felipe, o maior índice de abusos ainda é de pessoas muito próximas da criança. Uhum. A maioria no contexto familiar mesmo, mais de 80% dos casos ainda acontece, né, nesse contexto de aproximação mesmo. Mas a gente vê sim que tem pessoas que têm essa disposição, né, de abusar, que tem essa ação
em vários contextos, né? A gente vê que não é algo que está restrito a um ambiente, qualquer ambiente pode ter. E eu percebo assim que é uma das melhores formas de proteção que a gente pode oferecer para nossa criança, para o nosso adolescente, é uma presença de qualidade na vida deles. É um diálogo aberto, que eles possam contar para a gente qualquer coisa, que eles possam perguntar qualquer dúvida. Então, quanto mais segurança tiver no vínculo que a gente tem com os filhos, mais protegidos eles vão estar. Porque normalmente o abusador, ele procura uma criança que seja vulnerável em algum aspecto. E a maioria das vulnerabilidades que eles percebem é a vulnerabilidade nos vínculos, né? Quando eles percebem que os pais não estão muito atentos, estão distraídos demais ou estão ausentes mesmo, né? Carência afetiva é uma área assim que atraem, né, os abusadores, crianças mais carentes, mais vulneráveis, mais frágeis emocionalmente, afetivamente, são crianças que, na maioria das vezes, são as vítimas, né, dos abusos. Mas assim, você falando aí, eu fico vendo que parece que mudou, assim, o paradigma, mudou a situação, né? Porque antes, no passado, o que é que acontecia? A gente tinha uma ideia, de falava bem assim, né? Olha o homem do saco, não deixa a criança sair fora de casa, né? Uhum, Cuidado com os meninos na rua. E hoje em dia a gente vive praticamente uma sociedade que está trancada em grades dentro de casa, né? Então, uhum, assim, falando sobre essa mudança de paradigma, a ideia que a gente tinha até então é que o perigo está muito lá fora. E que uhum, se a gente manter os nossos filhos ali perto da gente, entre aspas, dentro de casa, eles estão protegidos, né? uhum. Então, acho que muitos pais, você falando aí sobre ensinar ferramenta para os filhos, né? A questão da proteção que seus livros falam, mas eu acho que ainda tem muita gente que pensa o seguinte: se meu filho estiver trancado dentro de casa, ele está seguro. Uhum. Essa ideia do homem do saco, né, ela sempre foi enganosa, porque de acordo com as pesquisas, com os índices que a gente tem, os abusos eles acontecem mais com a pessoa que é conhecida da criança, que é íntima da criança, né? Então, na maioria das vezes, o abusador ele tem a confiança da criança, ele se utiliza de um jogo de sedução para envolver a criança. Então, realmente, o homem do saco ele faz parte, né, da nossa fantasia, assim. Mas agora, realmente, a gente tem isso, né? Se o abusador já estava no contexto da criança, presencialmente, agora ele está também no contexto da criança virtual, né? Uhum. Então, muitos pais têm a ideia de que, eu não vou deixar meu filho ir para a rua, porque as ruas estão cada vez mais perigosas, né? As amizades estão perigosas e eles estão, às vezes, até gostando dessa possibilidade dos filhos estarem em casa nas telas, com computador, com tablet, com celular. As crianças estão adquirindo, né? Estão ganhando dos pais cada vez mais cedo o celular. E isso é assim, a criança tem um mundo dentro de casa. Ela pode acessar o mundo inteiro ali, né? Dentro do quarto, quietinha, caladinha. E essa quietude toda, que pode ser vista assim com bons olhos pelos pais, é algo muito perigoso, porque proporciona ali um isolamento virtual. As crianças estão vivenciando muito isso, né? Os adolescentes, então, muito mais. E elas estão correndo riscos dentro de casa, quietinhas, no quarto, mas muitas estão correndo risco, estão vivendo sofrimentos assim intensos de aliciamento online, né? Então, é Essa isso. ideia que o Carlos trouxe das, dos filhos, né, ou dos jovens acharem um caminho
para, enfim, ficarem quietos. Os pais, né, encontram esse caminho e falam: toma aqui um celular, toma aqui um computador, me deixa em paz. A gente vê isso muito assim recorrente em filmes, em séries, né? Inclusive essa série aí, Adolescência, não me lembro agora o nome. Mas que eu assisti, eu fiquei bem impactado, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido aí, mas enfim, não dando spoilers aqui, mas a gente tenta achar um erro, tenta achar um culpado, e no fim do dia a gente não encontra nenhum traço ali, por exemplo, o pai não era violento, a mãe não era, enfim, dependente, não tinha nada acontecendo ali no contexto familiar, uma família tradicional, normal, onde as influências, ou enfim, a falta da presença, a falta de relacionamento, leva a criança a cometer um crime, né? Ali no que a série coloca. E aí a gente olha para o nosso contexto, a gente olha para a nossa realidade. Cada vez mais a nossa rotina, o nosso trabalho exige tempo, exige dedicação, e muitas vezes acontece da gente negligenciar talvez ali os nossos laços por conta de questões profissionais, e talvez por ser mais cômodo. Eu falo porque teve um momento da minha vida com a minha esposa que a gente deu um celular para as crianças e achou que estava tudo bem. Mas eu achei que estava tudo bem, e ela sempre pegou mais no pé, falou: não, isso não está certo, não tem que ser assim. Mas às vezes a gente acabava cedendo. Por exemplo, uma tarde a gente ia descansar e deixava o celular ali com as crianças: quero um descanso, quero um tempo off. Depois a gente foi vendo algumas coisas acontecendo, a gente falou: não, vamos corrigir a rota. E eles criam um laço tão forte com o celular, com o jogo, talvez chegue a ser como se fosse uma dependência ali emocional do aparelho, né? E eu vejo muitos pais que vêm me perguntar: como que você conseguiu tirar, reduzir o uso dos seus filhos, que eu tô tentando em casa e não tô conseguindo. Que tipo de laço que eles criam com esses jogos, com essas fantasias, com essa ideia de um mundo onde tudo é perfeito? Por que que existe isso? Felipe, realmente vai gerando uma dependência, né? Vai criando um hábito, né? Tudo começa com um novo hábito. Então, como você disse, os pais, eles estão muito mais conectados também em aparelhos, né? Se a gente vê, não são só as crianças, os adultos da relação estão muito conectados. E isso vai fragilizando os vínculos, vai Uhum, fragilizando a nossa presença, ela vai deixando de ser uma presença de qualidade. A gente vai parando de olhar nos olhos, a gente às vezes não consegue ter uma conversa da família sem ter nenhum eletrônico por perto, né? A gente fica com a atenção muito dividida, um olho no celular, outro olho no filho, né? Às vezes a gente está até fazendo comida, mexe a panela e olha o celular. Então, assim, nós adultos vamos criando uma dependência digital também, que está sendo difícil para a gente se desconectar. Imagine para as crianças, né? Pensando que nós já somos adultos, que nós já temos uma regulação melhor, né? Já um controle corporal, um controle, uma autonomia maior, nós passamos por isso, por esses desafios. E as crianças que ainda estão em desenvolvimento de uma série de questões, né? Como desenvolvimento da atenção, da concentração, aprendendo a selecionar os conteúdos que elas podem ter acesso. Imagino o comprometimento que isso traz para elas, né? Porque a atenção, por exemplo, eu trabalho muito nesse campo da atenção, do desenvolvimento da atenção, né? A atenção é uma função superior que se desenvolve nas relações. Não nasce pronto, né? O bebê, quando nasce, ele não tem essas questões desenvolvidas. Vai desenvolver nos relacionamentos. Se uma criança agora dessa geração, ela já nasce quase com tablet na mão, né? Já vem no enxoval do bebê assim, um tablet junto, né? E eles parece que já nascem sabendo passar as telas assim, os dedinhos são hábeis nisso, né? Mas às vezes a criança não vai aprender a sustentar a atenção numa tarefa escolar, na leitura de um texto, de um livro, na escuta, de saber escutar o outro. Então, os hábitos eles vão mudando, as dinâmicas familiares vão mudando, vão se configurando ali aquele formato, né, dos eletrônicos. Parece que a gente já não consegue viver sem eles, né? uhum. E vai trazendo aí uma série de mudanças, um efeito cascata, assim, de mudanças de hábitos, de mudanças nos vínculos, fragilizando os vínculos
E os vínculos que eram para ser com as pessoas, com os relacionamentos presenciais, eles muitas vezes vão ser transferidos aí para os vínculos virtuais, né? Que nem sempre é com a pessoa real, porque no virtual a gente pode criar um avatar, pode criar um personagem, a gente pode não ser a gente, né? Mas olha só, você já trouxe aí uma série de coisas assim, já muito fortes, né? E eu fico pensando na pessoa que está escutando a gente, o pai, a mãe, a família ali, e assim, a rotina de trabalho é tão desgastante, às vezes do pai, da mãe, e aí pensa em faculdade, pensa em salário, pensa nisso, naquilo. E quando chega em casa, muitos pais, muitas mães, sinceramente, se sentem assim cansados e sem disposição de falar, poxa, eu ainda tenho que dar atenção para o meu filho, eu ainda tenho que vigiar o que ele está vendo, o que ele está fazendo, eu ainda tenho que ter um tempo com ele, então a rotina está tão pesada, está engolindo tanto, né, a dinâmica de muitas famílias, que quando você começa a trazer essa série de informações, eu acho que o sentimento de muitos pais é pensar assim, como é que eu vou dar conta disso? E até pensar assim, eu que sou responsável por dar conta disso? Eu que vou ter que correr atrás, né, inventar esse tal de celular, inventar isso tudo, e eu ainda vou ter que me responsabilizar por isso também com os meus filhos? Acho que muitos pais estão com um desespero que, na verdade, assim, a vontade eu não queria ter que correr atrás dessas coisas, eu queria poder chegar e descansar. É um drama que muitos pais enfrentam hoje, né, de ter que lidar com esse tipo de responsabilidade. Como é que você tem a dizer para pais que estão se sentindo com essa angústia? Olha, o que eu tenho a dizer é que é isso mesmo. É que é angustiante, mas que é responsabilidade dos pais, sim, né? Eu até lembrei agora de uma pediatra, né, dos nossos filhos, assim, quando eles eram pequenos, que um dia eu conversando com ela, né, sobre alimentação, sobre hábitos, né, alimentares. E eu argumentei, assim, que ela aconselhou a não dar um determinado alimento, e aí a gente estava conversando sobre isso e falando, né? Não, mas a criança gosta disso, ela insiste em comer isso. E ela me fez uma pergunta, uma colocação muito simples, né? Então, ela come isso porque você compra, né? É, Se você não comprar, ela não vai comer, né? Porque quem faz as compras, quem tem essa responsabilidade de fazer as compras, de definir a alimentação da família, são os pais, né? São os adultos da relação, afinal, né? É desafiador? É desafiador. Mas é uma responsabilidade que a gente não pode se eximir. Então, se a gente se propôs a ter uma família, a criar filhos, é muito desafiador criar filhos. Mas a organização da nossa casa, a dinâmica da nossa casa, ela é a responsabilidade dos adultos, da relação, né? Dos pais. É cansativo? É cansativo supervisionar, né? A gente não pode dizer que não é. É cansativo, sim, mas a gente tem que estabelecer hábitos, né? A nossa família não pode ser levada pelo que os modismos, pelos momentos. É claro que é um fenômeno novo, né? Acho que antes da pandemia nós não tínhamos acesso a tantos eletrônicos. Agora, com a pandemia, gerou-se uma necessidade maior de acesso, inclusive para as crianças que tiveram que ter aula online, tiveram que fazer tarefas mais no computador, né? Então a pandemia foi um divisor de águas, mas aí eu volto a pergunta para você, né? E a gente vai deixar essa onda levar os nossos filhos, né? Então, Kézia, mas puxando mais um pouco essa questão da responsabilidade e da angústia de muitos pais, o que que eu vejo? Muitos pais se sentem perdidos nesse processo, né? Que assim, Sim, não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe onde buscar ajuda. E muitos pais nessa angústia ficam pensando o seguinte:
é responsabilidade da família, é responsabilidade da igreja, do governo, da escola. Porque, por exemplo, nessa questão da escola mesmo, é como se muitos pais pensassem bem assim: poxa, quem tem que falar disso é a escola, ou sou eu. Então, assim, os pais se sentem perdidos de onde buscar ajuda e muitos pais acham que, na verdade, a responsabilidade deve estar em outro setor, né? Sim, é real. A gente está vendo as famílias cada vez mais perdidas, né? Perdidas mesmo, precisando de apoio, precisando de uma série de apoios, né? E a gente tem uma vida em sociedade, né? A gente não pode viver isolado, a gente realmente precisa de apoio, uma rede de apoio. Se a gente for pensar, umas décadas atrás, as famílias, elas eram famílias estendidas, né? Assim, você tinha um apoio familiar para criar um filho muito maior do que as famílias têm hoje. Então, as famílias estão agora ficando cada vez mais reduzidas e sem apoio. Então, antes, você tinha um bebê, por exemplo, você tinha o apoio das avós, de muitas tias, de primas. Então, você tinha uma rede de apoio bem mais forte para criar o seu filho. Hoje, a gente está ficando com essa rede de apoio cada vez mais mirradinha, assim, mais frágil para criar os filhos. E isso faz uma diferença grande, né? Porque a gente vê, às vezes, mulheres muito sobrecarregadas de ter uma jornada de trabalho e chegar em casa, ainda ter que cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa, dar atenção para os filhos e supervisionar o que os filhos veem nas telas, né? A gente também observa uma participação maior, assim, dos homens, né, na criação dos filhos, no cuidado da casa, da alimentação. Eu vejo que os homens têm participado mais. Mas a gente vai precisar, sim, de um apoio da sociedade, de um apoio da escola, de um apoio da igreja, de outros recursos da sociedade, um apoio. O que a gente não pode é terceirizar, né? Achar que essa responsabilidade da criação dos filhos, de estabelecer os limites saudáveis, de oferecer informação de qualidade, de ter presença, isso a gente não vai poder terceirizar. Realmente é uma atribuição ali, um papel da família, dos pais, né? E não terceirizando essa responsabilidade de criar os filhos. O tema de um dos seus livros é Educação Sexual Protetiva. Como que a gente pode abordar dentro de casa com os filhos de uma maneira leve, né? Essa questão dessa educação sexual protetiva e como que a gente pode se apoiar, talvez, porque como cristãos nosso livro de vida é a Bíblia, né? E a Bíblia ela preza muito sobre a questão da família, de homem, mulher, estar ali dentro da família, cuidando dos seus. Como que a gente pode abordar o tema de educação sexual protetiva com as crianças, mas talvez de uma maneira que não impacte, não choque, e se a Bíblia tem alguma orientação nesse sentido, assim, se você, nesses anos de experiência, você conseguiu ter um achado ali, um encontro, né, com alguma palavra, algum versículo que possa traduzir isso pra gente. É assim, um versículo específico, eu não lembro, assim, né, que fale exatamente disso, né, dessa temática. Mas eu vejo, Felipe, que quando a gente ensina para os nossos filhos limites saudáveis, por exemplo, né, limites nas relações, quando a gente ensina com liberdade sobre o corpo, sobre as partes do corpo, sobre noções de privacidade, noções de intimidade, noções de consentimento, a gente está dando uma boa base protetiva, né, para os filhos. E quando eu escrevi esse livro, eu pensei muito em oferecer ferramentas para as famílias, Uhum. pensando assim que muitas famílias elas não entram nessa temática
porque elas não se percebem em condições de abordar essa temática mesmo, né? Elas precisam de ferramentas acessíveis até para fazer essa relação. Nossa, mas isso tem a ver com a proteção do abuso? Quando eu ensino sobre um limite saudável, eu estou protegendo a minha criança de abuso? Está, né? Por exemplo, quando eu vou trocar uma criança pequena e que eu não troco a minha criança na frente de todo mundo, eu estou já ensinando ali uma noção de privacidade, né, de cuidado com o corpo da criança, porque as crianças elas não são públicas, né, Uhum. assim, elas não são um objeto público que pode ser trocado na frente de qualquer pessoa, né? Quando eu levo o meu filho numa consulta médica e antes eu preparo ele, olha, filho, o médico ele vai pedir para você tirar a roupa, porque ele vai precisar examinar o seu corpo. Então, nessa situação, eu vou estar com você e é por isso que ele vai pedir para tirar a roupa. Eu estou dando para o meu filho uma valorização para o corpo dele, para a intimidade dele, que ensina muita coisa. Que não é qualquer pessoa que pode pedir para ele tirar a roupa, que pode tocar no corpinho dele, né? É Uhum. numa situação muito específica de um exame médico e com a presença dos pais. Quando eu não forço, por exemplo, os meus filhos a ficar dando beijo em parentes que nos visitam, né? Eu também estou ensinando para ele que ele pode dizer não às situações que forem desconfortáveis para ele. Porque beijo e abraço é uma manifestação de carinho, de afeto para pessoas que a gente gosta, né? Uhum. Então, se eu forço uma criança a ficar beijando qualquer pessoa, mas é meu parente, é seu parente, mas ele tem esse vínculo afetivo com o parente, às vezes a gente tem o vínculo afetivo com o parente e não a nossa criança. E mesmo que tenha o vínculo afetivo, a gente dá beijo e abraço quando não quer, né? A gente tem que forçar o outro a beijar e abraçar, né? A demonstrar carinho, né? Afeto. Então, assim, tem várias coisas na nossa rotina, na nossa forma de relacionar, que a gente pode estar ensinando sobre privacidade, sobre intimidade, sobre consentimento, ou não. Ou a gente pode também estar sendo invasivo com as nossas crianças, né? E aí, se a gente, na nossa criação, tem uma postura invasiva, isso normaliza, né, na vida da criança. Então, ela passa a perceber que é assim que se relaciona, porque a referência de relacionamento somos nós, né? Uhum. E será que isso estaria vinculado a uma questão cultural, que não só do Brasil, mas da América Latina como um todo? Porque aqui tem muito essa questão da proximidade física, né? Um Uhum, abraço, um beijo. Tem países que é proibido você estar a um metro e meio de distância da pessoa. Você está invadindo o espaço daquela pessoa. uhum, Por exemplo, ali nos Estados Unidos, você não pode chegar muito perto. Você vai cumprimentar uma pessoa e culturalmente a mulher já te estende a mão, já impõe um limite, né? uhum, E na mesma cultura ali dos Estados Unidos, quando a gente está interagindo com pessoas latinas, as pessoas chegam e abraçam. E aí você vê, uhum. poxa, mas a cultura é diferente, mas será que talvez esse excesso de educação, esse excesso de afetividade que a gente demonstra nas relações, isso pode, de certa forma, estar sendo uma brecha para os nossos filhos, né? Olha, tem a questão cultural, mas o fato desse distanciamento que você cita, né, dos Estados Unidos, não é um fator que impede os abusos lá, né? Porque os índices de abusos lá também são muito altos, Uhum, muito Sim. grandes, né? Apesar da mudança cultural, da sim. diferença cultural, né? Então, cada cultura, os abusadores, eles estão em todas as culturas, em Ele se todos os, adapta. eles se adaptam, né? Então, nós temos uma cultura mais calorosa, né? De mais contato físico, de mais aproximação, mais manifestação de carinho, mas isso não tem uma relação direta com abuso, né? Eu posso ser afetivo, posso demonstrar carinho e posso respeitar o limite do outro também, né? Uhum, Agora, uma coisa que está ultrapassando qualquer cultura é o acesso à internet e às redes sociais. E você falou bastante aí dessa educação para proteger nessas situações presenciais. E como proteger
as crianças, como ensinar elas a se protegerem dessa invasão, desse abuso que se dá pelo meio das redes sociais e de jogos. É. Nas redes sociais, uma das estratégias, né, dos abusadores é fazer amizade, é ganhar a confiança das crianças, né, dos adolescentes, é suprir, às vezes, uma carência que está tendo ali na família, nas dinâmicas familiares, né? Então, uma coisa que a gente precisa ensinar às nossas crianças, primeiro, a gente tem que ser mais presente, ter uma presença de mais qualidade, né? Porque isso protege. Segundo, a gente tem que supervisionar mais, né? Mas a gente pode dar ferramentas para as nossas crianças, para quando elas estiverem interagindo, para que elas percebam também os riscos. Por exemplo, pessoas que pedem informações privadas, né? Quer saber onde a criança mora, com quem mora, a hora que os pais estão em casa, a hora... Conversar abertamente com as crianças sobre isso. Por que que a pessoa está fazendo esse tipo de questionamento? Por que que ela quer saber isso da sua vida, né? Qual é o interesse dela? A gente tem que discutir mais essas questões com as nossas crianças. Uma pessoa que eu nunca vi, que eu nem sei se é aquele nome mesmo que ela tem, se é aquela foto corresponde à pessoa mesmo, né? Uhum. Mostrar essa diferença também, né? Quais são as pessoas que têm que ter acesso à nossa vida privada, que são confiáveis? O que que é uma pessoa confiável, né? Uma pessoa que eu só jogo com ela é uma pessoa confiável? Eu posso depositar toda a minha confiança numa pessoa que eu encontro algumas horas no joguinho online? Essa é uma coisa que a gente precisa estar tendo momentos assim com os filhos, né? Mas E uma criança assim, ela pode ter, vamos dizer assim, a gente fica pensando, ah, a criança é inocente, a criança não tem discernimento, e essas ferramentas, de fato, ajudam uma criança a se posicionar com um pouco mais de discernimento, se for feito esse trabalho? Sim, sim. Quanto mais a gente informa, né, as crianças, mais elas têm condições de se posicionar. A gente não precisa invadir o momento do desenvolvimento delas, né, com excesso de informações, com a linguagem de adulto, mas a gente pode dar para elas algumas ferramentas com elas ainda na educação infantil, né? Desde cedo a gente pode ir à medida ali do tempo dela, respeitando o tempo dela. Por Uhum, exemplo, na educação infantil, quando a gente ensina as partes do corpo para a criança, quando a gente ensina os nomes corretos para a criança, a gente já está dando uma ferramenta de proteção. uhum, Porque se alguém tocar em determinada parte do corpo dela, ela vai saber que não deveria tocar, né? uhum, Naquela parte. Ela vai conseguir comunicar para algum adulto que aconteceu aquilo com ela, né? uhum. E da mesma forma no online, se eu dou esse tipo de orientação para uma criança e alguém pede para ela uma informação dessa, ela já vai, olha, tem alguma coisa errada, porque a minha mãe e meu pai, eles já me falaram que eu não tenho que dar esse tipo de informação num joguinho, né? Então elas vão começando a consciência delas vai aumentando, né? Desses cuidados. muitas vezes, quando um tipo de violência contra a criança acontece, os pais são dos últimos a saberem, né? A criança, ela dá sinais de que está acontecendo algo, e se ela dá sinais, como que a gente fica atento a esses sinais e, e não nos cauterizamos ou não nos anestesiamos com os sinais que a criança apresenta? Sim, a criança dá sinais. E quais são Um eles? dos sinais é, às vezes, comportamentos sexualizados, né? Quando a criança começa a falar alguns nomes, alguns termos que antes ela não tinha acesso, que você não fala na sua casa, né? Quando ela começa a reproduzir alguns comportamentos, de cunho sexual, que ela não teria como ter acesso. Quando ela fica mais com mais alterações de humor, né? Às vezes era uma criança mais tranquila, passa a ser uma criança mais irritada, ou mais chorosa, ou mais isolada. O isolamento também é um dos sinais.
Uhum. que a gente precisa atentar. Mudanças bruscas de comportamento, normalmente, né? Se uma criança é muito agitada e ela de repente fica mais apática, ou mais quieta, ou mais chorosa, a gente tem que observar. E o oposto também, né? Muitas mudanças, alterações no sono. É uma criança que não está conseguindo dormir direito, aspectos de ansiedade também, de sofrimento. Às vezes a criança começa a roer unhas, começa a regride no comportamento, não fazia xixi na cama, passa a fazer, é, passa a ter pesadelos. Então, tem uma série de sinais que podem ser observados, né? Recentemente, eu acolhi uma família de um garoto de 10 anos que esse garoto na escola, ele começou a ter muitos comportamentos sexualizados e começou a dizer que ele tinha um namorado online. E aí as professoras acharam, né, estranho o comportamento, foram conversar com a família, foram entender o que estava acontecendo com aquela criança, porque quando uma criança tem um comportamento sexualizado, é porque ela está tendo acesso a algum tipo de conteúdo sexualizado, Uhum. né? Então, assim, ela pode estar tendo acesso a um vídeo, ela pode estar tendo acesso a um filme de adulto que não deveria ter visto, ou ela pode estar sendo aliciada também por algum abusador, mesmo online. No caso desse garoto, ele foi aliciado por um abusador. Ele foi aliciado num jogo, no Roblox, que é uma plataforma muito usada por crianças, né, e adolescentes, e é uma das plataformas com menos proteção, onde as crianças ficam mais expostas. Então, se as crianças que estão aqui, os pais que estão nos ouvindo, né, se os seus filhos acessam o Roblox, muito cuidado, é um dos momentos que você precisa supervisionar bem mesmo, porque as ferramentas de proteção dessa plataforma são poucas. Uhum. Então as crianças ficam mais expostas, né? E esse menino jogava no Roblox e um dos jogadores começou a fazer amizade, daqui a pouco passou para outro, passou para o WhatsApp, né? Isso também acontece, é comum acontecer. E ele começou a se relacionar com esse abusador, começou a trocar vídeos, E os pais nem notavam. trocar fotos, e esse garoto estava se relacionando há mais de 6 meses com esse abusador. Ele se relacionava durante as madrugadas, e os pais acreditavam que ele estava dormindo, enquanto isso ele estava nesse relacionamento. Então, imagine, né, o estrago disso na vida desse garoto. Quantos prejuízos ele não teve, porque ele estava ali dentro de casa, no lugar onde não se imagina que você vai sofrer esse tipo de violência, e ele foi aliciado, e os pais demoraram a notar as mudanças, demoraram a perceber que tinha algo errado com ele, né? Uhum. Deixa eu só vincular mais uma pergunta aqui, que uma vez identificado ou suspeitado que a criança esteja ali sofrendo, né, com isso, qual que é a recomendação para os pais? É denunciar. Se você tem uma suspeita, é assim, a denúncia, ela não, você não tem que ter certeza para fazer uma denúncia de abuso sexual. Uhum. Você não tem um papel de investigador, né? Esse papel é da polícia. Cabe à polícia investigar a fundo. Mas se você tem uma suspeita, o que a gente tem que fazer é fazer uma denúncia mesmo, juntar ali as evidências que você tiver, ficar muito atento aos relatos da criança. É assim, não tentar reproduzir com a sua linguagem o relato da criança, mas prestar atenção ali exatamente, literalmente, no que a criança diz, no que a criança está denunciando com o comportamento dela também, né? E fazer a denúncia para que a polícia investigue, né? Eu deveria me envergonhar por não saber onde eu vou para denunciar, qual o número que eu ligo. Você pode ir em qualquer delegacia, Elas estão preparadas para elas isso. estão preparadas. Se for uma denúncia relacionada a uma criança, a um adolescente,
Depois, esse processo vai ser encaminhado para a delegacia especializada, né, na infância e na adolescência. Mas qualquer delegacia pode receber uma denúncia, né? Você pode usar o Disque 100, que é um número da Justiça também, que acolhe denúncias, inclusive até denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100. Eles também acolhem denúncias de ligação e também no site. Eles têm um site, você pode estar ali registrando a sua denúncia no site também. Você que ouviu isso aí, se você está suspeitando, se você tem uma dúvida, você não é investigador, mas você pode denunciar. E os canais estão divulgados aí. Uhum. Sobre essa questão da denúncia, né? Às vezes algumas pessoas colocam a seguinte situação: ah, foi feita uma denúncia, essa denúncia destruiu a vida de uma pessoa ou colocou uma grande suspeita sobre essa pessoa. Então, alguns falam bem assim: a gente não pode ter o risco de queimar a imagem de alguém por uma denúncia que a gente não tem certeza que está acontecendo ou não com uma criança. E aí fica o dilema. De um lado, a criança pode estar passando por uma situação de sofrimento. E Uhum. por outro, um adulto pode ter a sua imagem queimada com toda essa investigação. Como que a gente deve pesar essa situação, essas escolhas? Então, a gente sempre deve pensar que a criança é o vulnerável, né? Que Uhum, nós, enquanto adultos, temos um dever, a obrigação de proteger as crianças, porque elas são vulneráveis na situação, né? E se não for fato, se a denúncia não se concretiza, o adulto está ali, vai seguir a sua vida em paz, ileso, né? uhum, Mas e se realmente aconteceu? A gente vai ter ali uma criança que não foi assistida, que não foi socorrida, não foi vista, né? Estava sofrendo, não tinha às vezes como pedir ajuda, não tinha recursos para pedir ajuda, para lidar com aquele tipo de violência e ficou sofrendo, né? uhum. Então, nós adultos temos assim o dever de acolher, de proteger as crianças. Enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola, enquanto igreja, nós temos esse papel, né, de proteção. Uhum. Assim, eu perguntei sobre essa questão da, às vezes, a credibilidade do adulto, né, que pode ficar em jogo. Mas e os efeitos de uma que causa numa criança quando ela faz um relato, conta uma coisa e não acredita, né? Isso sim, aí sim é um efeito devastador, né? Porque assim, o abuso sexual, ele é um crime na intimidade, ele fere a intimidade, né, da criança, ele fere a sexualidade também. E quando uma criança, às vezes, que está numa posição vulnerável, ela tenta pedir ajuda, imagine já o caminho que ela já fez, o quanto é sofrido até achar alguém que ela identifica que pode ser um adulto de confiança para que ela peça socorro, né? E aí ela pede ajuda, finalmente consegue de alguma forma pedir ajuda e ela não é ouvida, né? Uhum, Ela imagina, você pede um socorro e não é ouvido. Isso tem sim, assim, um prejuízo enorme, emocional, psicológico para a vida daquela criança. Ela está numa situação de muita vulnerabilidade, ela está numa situação de sofrimento intenso e pedir ajuda e não ser acolhida nesse seu pedido, né? uhum. Traz muitos prejuízos mesmo para a vida dela. E para um adulto que passou por um abuso enquanto, enfim, era criança, adolescente, talvez no momento ele não discerniu, ela não discerniu o que aconteceu ali, e já hoje ele já discerne. Porém, ainda é um tema difícil de lidar. Qual que é a recomendação para uma pessoa que está nessa posição hoje? Sabe que isso acontece muito, né? Muitas crianças
elas, como o abuso, ele, principalmente o presencial, né, ele é envolto num processo de sedução, né? E é, muitas vezes, praticado por alguém que é íntimo da criança. É Uhum. um pai, é um tio, é um avô, é um padrasto, é alguém ali da intimidade, que ele não abusa o tempo inteiro. Tem horas que ele cuida, tem horas que ele abusa, tem horas que ele oferece carinho, cuidado, proteção, outra hora ele abusa. Então, isso vai causando uma confusão muito grande para a criança nos vínculos, né? Ela tem horas que ela não vai conseguir discernir que tipo de vínculo é esse, né? Isso Uhum. faz parte do cuidado? Ela às vezes pode até achar que o abuso faz parte do cuidado, né? Até lembrei agora de um relato que eu ouvi que um pai toda noite colocava a filha para dormir. Contava uma historinha, fazia aquele ritual do sono com a criança, mas no meio do ritual ele também abusava dela. Uhum. E ela não entendia que aquilo era um abuso, porque qual era a referência de cuidado, de carinho, de proteção que ela tinha? Era o pai, Uhum. né? E sempre o abuso ele está mesclado com outros aspectos de cuidado, né, de carinho. E aí, uma vez essa menininha viajou para casa da avó, né, em outra cidade, e o pai não foi. E a avó foi fazer também esse ritual de sono com ela, contou uma historinha e colocou ela para dormir, deu boa noite e a menininha falou: Ué, vovó, mas você não vai fazer a massagem que o papai faz em mim? Aí que a avó se assustou, né, e foi entender que massagem era aquela que o pai fazia nela, Uhum. que era o momento do abuso, né? Então, Felipe, muitas crianças na infância ainda pode ser que elas não se deem conta de que elas estão sendo abusadas. Muitas vão se dar conta quando chega na adolescência, que começa o discernimento aumenta, a capacidade de discernir aumenta na adolescência, né? E aí eles vão juntando essas pecinhas, vão percebendo, né, que isso então isso não é normal, isso não acontece em toda a família, isso não é o ritual de sono de toda criança. E aí eles vão tendo parâmetros para se dar conta de que estavam vivendo uma situação abusiva. E às vezes, às vezes você fica adulto e se dá conta também na vida adulta. Então, eu atendo na clínica muitas pessoas que foram abusadas na infância, não tiveram como pedir ajuda, não acharam um adulto de confiança que elas se sentissem em liberdade, né, de pedir ajuda e carregaram essa dor, esse sofrimento por toda a vida até chegar na vida adulta, quando tiveram condições de pedir ajuda, né? Acontece bastante isso mesmo. Querendo dar assim, uma mudada no tom, né? Você já passou muitas informações preciosas e quando a gente ouve isso tudo, é inevitável a gente começar a se perguntar o seguinte: por que lidar com um tema tão difícil? Por que entrar nesse tipo de demanda, de guerra, de situação? Por que você está nessa frente aí de batalha? Então, como eu falei no início, esse tema tem muito a ver com a minha história, né? Eu Uhum. também tive uma infância com vivências abusivas, que também me trouxeram assim uma dor intensa, né? Uma ferida grande e que eu tive que criar estratégias para lidar com isso, que eu tive que superar, né, de várias formas essas feridas. Então, a minha percepção sobre esse assunto sempre foi mais aguçada. Eu sempre tive mais curiosidade, eu sempre quis conhecer mais. Como eu sou da área da educação, né, da psicologia, eu tive acesso a mais materiais, né, técnicos sobre isso e tive mais interesse também, né? Perpassa a minha dor, né? Perpassa a minha experiência como pessoa, né? A minha vivência do passado também. E eu acho que isso gera também em mim mais compaixão das Uhum. pessoas, das crianças, dos adolescentes que
vivenciam esse tipo de violência, porque eu sei na pele o que é passar por isso, né? Eu sei exatamente a dor que isso causa, a possibilidade de não achar pessoas para pedir ajuda, lidar com todas as sequelas, com as consequências de um abuso sexual. Então, não é algo fácil, né? Mas é algo que eu experimentei e que hoje eu quero oferecer esse suporte, essa ferramenta para outras crianças, para que elas possam ter uma possibilidade de se proteger, né, desse tipo de violência que é tão devastadora, né? Então, hoje você quer oferecer esse suporte, né? Mas e onde você encontrou suporte, encontrou ajuda para lidar com essas questões? Como foi essa virada na sua vida? Uhum. Onde foi seu porto seguro? Eu encontrei muito suporte em relacionamentos fortes, em vínculos, né, reais, assim, dentro da igreja, de pessoas que me amaram, que gastaram a vida delas cuidando de mim, me amparando nas minhas dores, nas minhas crises. Eu também precisei fazer bastante terapia, né? A terapia é um recurso para pessoas que sofreram, né, qualquer tipo de violência, que tem dores, que tem feridas abertas, né? Então, assim, eu tive esse suporte e também no meu relacionamento com Deus, assim, o quanto eu posso desfrutar, posso dizer que Amém. eu relaciono com o Consolador, né? Eu relaciono com Deus que consola, com Deus que ampara, com Deus que é um pai muito cuidadoso. Amém. Então, eu acho que esses três foram, assim, grandes suportes para mim. Não sei se as câmeras captaram aí, mas seu olho encheu de lágrimas agora. Muito forte ouvir isso. E em algum momento você se questionou sobre, na sua vida, você falou aí na sua infância que você passou por algumas questões. Isso te ajudou ou te atrapalhou a construir a sua fé? Se esse cenário você se questionou por que que Deus permitiu que isso aconteceu, ou talvez isso aconteceu ligado a algum propósito, talvez para que eu Uhum, pudesse atuar nessa área e poder dissertar sobre isso, uhum, com tudo isso que eu fui construindo de pensamentos, de estratégias para ir evitando que isso acontecesse. uhum. Então, eu não creio que Deus permitiu que eu tivesse essas vivências para usar isso, assim, depois, assim, Uhum, dessa forma proposital, sim. né? Mas o que eu creio é que Deus usa qualquer experiência que a gente tem para que a gente possa depois oferecer ajuda para outros, né? Até as mais difíceis. E eu creio no cuidado de Deus com a minha vida, né? Então, quando eu me converti na adolescência, a verdade que me impactou foi Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, da qual Deus tem um propósito. Todas as coisas. Então, pensar nisso foi assim algo que explodiu assim dentro de mim, sabe? Poxa, todas as coisas, até as minhas dores cooperam para o bem daqueles. Como é isso, né? Como isso pode cooperar para o meu bem? Como essa situação difícil que eu vivenciei pode cooperar? Porque a Bíblia também fala que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, acho que na mesma proporção que eu fui ferida, eu pude ser curada, né? Amém. Eu tenho Amém. essa possibilidade de cura, né? De ser cuidada. É, Então, Deus foi muito gracioso comigo. E também, Felipe, tem uma passagem, né, que Paulo fala que com a mesma consolação que a gente é consolado, nós podemos consolar, né? Uhum, Então, nada é em vão. Assim, claro que quando a gente está sofrendo é terrível, né? É sim. terrível
passar por violências, é terrível sofrer intensamente com alguma coisa, mas Deus pode usar qualquer sofrimento que a gente tenha, pode nos curar e pode ainda nos dar ferramentas, dar condições, gerar no nosso coração uma compaixão, por outras pessoas que passam por sofrimentos parecidos, né? Para que a gente possa consolar outros também. Eu achei muito importante você falar que você teve essas ferramentas, né? O Consolador, vínculos fortes e que você fez terapia, né? Então, assim, às vezes há um pensamento do seguinte: a igreja é suficiente para cuidar de alguém que passou por esses tipos de abuso, de violência? A psicologia é suficiente para cuidar, para curar? Um relacionamento com Deus é suficiente, né? Queria que você comentasse sobre isso, porque Uhum, você uhum, colocou que achou amparo num conjunto de coisas. E a uhum. gente pode achar que apenas uma dessas coisas é suficiente? Então, a saúde é a integração de todas as nossas partes, né? Se a gente cuida só da nossa vida espiritual, não cuida do nosso corpo, não cuida dos nossos relacionamentos, não cuida dos nossos afetos, nós não vamos ser saudáveis. Assim também, se a gente cuidar só da vida espiritual e deixar as outras áreas da nossa vida descobertas, nós também não vamos ser saudáveis. Então, o trauma, né? O trauma é uma ruptura. Qualquer tipo de trauma é uma ruptura. Ele traz uma cisão, ele nos desintegra. E isso causa sofrimento, né? E o que que é a cura, então? A cura é a integração, né? A cura é essa costura novamente, né? E assim, eu creio muito nisso, né? Que Deus, quando Ele está preocupado com a gente, Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida, né? E Ele nos proporciona recursos em todos esses campos também. Então, cuidar da cura não é cuidar só das emoções, é cuidar dos relacionamentos, é cuidar da vida espiritual, é cuidar do corpo, é conseguir integrar todas essas áreas, né? Então, por isso que quando a gente pensa em cura, pensa em saúde mental, pensa em cuidado, a gente não pode negligenciar nenhuma das áreas que fazem parte de nós, né? Porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, nós somos seres que relacionam, seres históricos, né? Nós nos fazemos nos relacionamentos, somos seres de afetação. Então a gente precisa ter esse cuidado também integral Uhum. para que a gente cresça bem, né? Se desenvolva bem. A gente está se aproximando aqui do fim do episódio e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco sobre os livros que você escreveu. Qual foi o primeiro deles? O primeiro foi a educação sexual protetiva. Para qual público ele é indicado? Ele foi escrito, eu escrevi esse livro pensando nas famílias, pensando nos pais, né? Pensando em oferecer recursos para os pais. Mas ele também é muito usado por professores, por orientadores educacionais, Uhum. por psicólogos também, né? Como uma ferramenta mesmo de proteção. Tá. Porque ele tem uma linguagem bem acessível, né? Eu me preocupei bastante em fazer com a linguagem que as famílias pudessem entender, né? De usar menos termos técnicos, de conseguir comunicar essa mensagem para as famílias. Porque para os psicólogos, para os médicos, a gente tem muito material disponível, mas as famílias nem sempre têm acesso, conseguem captar essa mensagem com a linguagem técnica demais, né? Sim. Eu sei que você já falou um pouco disso durante as suas falas, né? Mas ainda sobre o livro, a família que assim é leiga, que não tem muita informação, quando vê o título, né, Educação Sexual Protetiva, às vezes pode ter uma impressão assim, né? Poxa, mas falar de educação sexual para os meus filhos não vai despertar eles
para essa questão sexual, não vai ser adiantar processos, não vai ser ruim, pode ter uma primeira ideia do livro dessa forma. Então, e isso acontece mesmo. Eu já vi pessoas criarem uma certa resistência com esse título, né? Porque às vezes a gente associa educação sexual a sexo, Uhum. vida sexual de adultos, né? E se a gente fizer essa associação, a gente se afasta, né, dessa temática. Mas educação sexual não começa com vida sexual de adultos. Educação sexual começa com cuidado do corpo, começa com vínculos saudáveis, começa ensinando limites saudáveis, né? E aí no livro eu vou falar que limites são esses, que vínculos são esses, porque a gente precisa ensinar para as nossas crianças limites físicos, limites no ambiente, limites, né, em vários aspectos. A gente precisa ensinar noções de privacidade, de consentimento. E como que é isso na prática do dia a dia? Então, é sobre isso que eu falo no livro, né? Agora, se os pais associam imediatamente a sexo, a gente não vai falar sobre criança fazer sexo, nem sexo com criança, não é essa a temática, né, do Uhum. livro. A temática é como conduzir a criação do seu filho nessa área para que quando na vida adulta ele possa desfrutar de uma vida sexual saudável, prazerosa e frutífera, porque o sexo também foi criado por Deus, né? Deus nos criou macho e fêmea e nos deu essa possibilidade de viver uma vida sexual boa, saudável, né? Isso também estava no plano de Deus. Então, a violência sexual, ela vem para quebrar essa possibilidade, para atrapalhar, né? E então você está dando ferramentas para as famílias, né? Ferramentas essas que podem ser utilizadas para educar, para conscientizar e dar esse conhecimento, né? De uma maneira Uhum. leve, suave e enfim, no linguajar que a criança espera ouvir. E o próximo livro, esse daqui eu já li, mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre O Meu Corpo Não é Brinquedo. E este livro, ele é indicado para qual faixa etária, para Uhum. se é um livro só de meninas, se menino pode ler Não, também. não é um livro só de meninas. A personagem principal é uma menina, né? Mas é um livro para qualquer criança. Esses livros, como eles tratam de uma realidade de violência sexual, o ideal é que eles sejam lidos com um adulto, com a mediação de um adulto, né? Uhum, Para que o adulto possa, exatamente esse livro, ele também é uma ferramenta de proteção. E é uma ferramenta lúdica, né? Porque uhum. muitas vezes os pais não sabem como chegar nesse assunto com a criança, né? E essa é uma possibilidade lúdica, com a linguagem lúdica, com desenhos, né? Ele também não vai ter nenhum desenho da criança sendo violentada, né? Claro. Uhum. Mas é um contexto que gera, pode abrir espaço para conversas protetivas, para você oferecer orientações para os seus filhos, né? E ele deve ser lido com um adulto, mas ele pode ser lido com crianças a partir de 5 anos, 6 anos. O último livro aqui acho que esse é mais recente, né? É, Que sim. jogo é esse? Aham. Acho que é um tema bem atual, né? Sim. Para quem tem filhos aí, crianças, adolescentes, deve estar se perguntando que jogo é esse? Esse menino não sai do celular, né? Esse livro aqui, ele é indicado para qual público, qual contexto é esse mesmo? Ele é indicado para crianças assim, a partir de 8 anos. Às vezes, crianças que, como a gente está vendo as crianças jogando online cada vez mais cedo, Uhum. né? Depende muito do contexto da família, né? Então, se a sua criança já tem condições de jogar online, se ela já tem essa vivência, então você já pode ler essa história para ela, né? Mas eu pensei na indicação dele a partir de 8 anos, mas ele tem sido consumido por crianças menores que também já jogam, já têm contato com jogos online, né? Sim.
E uma coisa que eu reparo nesses livros aqui é que eles são muito bem ilustrados, né? Só dar um Muito spoiler. bem Posso dar um ilustrado. spoiler? Pode. Não sei se dá para ver aí. É linda, né, a É, ilustração. Isso aqui é inteligência artificial ou é criado à mão? Como é que é Esses isso aqui? livros foram ilustrados pela Gisele Daminelli, que é uma artista de Santa Catarina. Fantástica. E cada cena foi pintada em tela, É mesmo? com a técnica uhum. de aquarela, assim. Eu tenho as telas lá em casa, né, que a Gisele me enviou por correio. E ela faz um trabalho lindíssimo, né? Muito lindo. Eu sou muito feliz com essa escolha também da ilustração. O que eu achei bem interessante que, por exemplo, tem um livro para os pais, aí depois um livro que fala sobre um contexto familiar Uhum. e um livro que fala sobre o contexto online, né? Como você conseguiu assim pegar várias facetas, né? E Uhum. isso dá uma ideia de que parece que tem uma série, que tem mais coisas aí no baú, que tem mais ideias, Tem porque é uma sim, sequência. tem sim. Na verdade, eu já tenho um jogo de tabuleiro pronto, em breve vai ser lançado também, que trata das modalidades de violência online, né? Uhum. Que vai tratar do cyberbullying, do grooming, que é esse aliciamento, né, que as crianças passam online. Vai tratar dos desafios perigosos que também acontecem muito nessas comunidades que tem no Discord, né? A gente tem visto essa modalidade de crime crescer também e afeta demais os nossos meninos. Então, esse jogo vai ser também uma ferramenta lúdica de proteção, né? Eu tenho também uma cartilha que eu lancei mês passado para profissionais de educação com projetos para cada faixa etária, né? Um projeto específico com linguagem própria para a educação infantil, outro para os anos iniciais, para os anos finais, com muitas possibilidades de atividade. Essa cartilha, ela é digital, né? Ela não está impressa, mas Uhum. também é um material que eu tenho disponível para profissionais de educação. Olha, eu acho que eu tive uma depressão aqui, porque você falou tantos termos, tantas palavras, que eu acho que eu tô muito cringe para entender o que você falou. Kézia, se alguém quiser comprar um desses livros, ter acesso aí também às palestras que você dá, como é que a pessoa te encontra? Eu vou deixar lá nos comentários, né, lá Uhum. embaixo, fixado, mas se você já quiser divulgar aqui para o Sim. pessoal que está assistindo, Então, o meu Instagram é kesiaaguiar.psi, né? uhum, de Lá, psicologia, né? não, é só psi mesmo, PSI, né? PSI. Uhum. E os livros, eles são vendidos pelo site da editora, que é www.editorolugarseguro.com.br. Estão disponíveis lá. E eu também vendo, assim, presencialmente, né, em palestras, eu sempre levo. E tem o meu contato mesmo do WhatsApp, né, pessoas que tenham interesse. Eu faço bastante palestras em escolas, para famílias, né, dando mais ferramentas para as famílias, discutindo essas temáticas, né, com as famílias, e para orientadores educacionais, para profissionais da educação em geral, também agendo bastante aí, bastante evento. A gente tem um público muito regional, né? A gente está aqui falando de Brasília, estamos gravando em Águas Claras. Se alguém aqui da região quiser comprar, pode entrar em contato diretamente contigo? Sim, pode. Eu envio pelo correio normalmente. Ah, legal. E assim, fechando, teria alguma mensagem, alguma palavra que você gostaria de falar para as pessoas que às vezes estão assistindo e ou que passaram por um histórico disso na infância, ou que estão com suspeitas, né, sobre os seus filhos, de repente, algo que você quer falar finalizando para quem está te ouvindo, que de repente você acha importante ainda falar alguma coisa? Eu quero dizer que a presença protege, né? Que os vínculos saudáveis curam, né? Que Deus está disponível para acolher qualquer dor e para nos curar, né? Eu acho que essas são as mensagens principais que eu poderia deixar hoje. Obrigado, então, Kézia, por sua presença. Foi uma honra poder desfrutar desse tempo aqui contigo. Espero que, de alguma forma,
nosso episódio de hoje ele possa alcançar, seja pais para estarem se conscientizando, seja famílias para estarem se protegendo e até mesmo para adultos que possam ter passado por algum problema nessa esfera para que possam buscar auxílio em todas as esferas, né? A gente aqui viu que às vezes só uma não é suficiente. Fazendo um gancho aqui para o nosso próximo episódio, Carlos, gostaria de dar um spoiler aí? No nosso próximo episódio, nós queremos falar sobre a proclamação do Evangelho no sistema penitenciário. Então, Polêmico, hoje, hein? nós abordamos aqui muitas situações, né, que levam a gente a ter uma reflexão. E é importante a gente saber também sobre o que Deus está fazendo no meio do sistema penitenciário e sobre as pessoas que estão nessa situação, né? Às vezes de criminalidade, de erro, muitos nesse tipo de crime, de situação. Né? É possível alcançar essas pessoas? Como elas se sentem quando chegam nesse ambiente? O que Deus pode mover? O que nós podemos contribuir com uma situação dessa? Então, não perca nosso próximo episódio, vai ser muito interessante. É isso aí, não perca. Se inscreve no canal que a gente está vendo muitas visualizações e vocês não estão se inscrevendo, hein? Isso ajuda a gente bastante a divulgar. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau.